Bem, boa noite a todos que estão acompanhando nós aqui pela TV Câmara, hoje com mais uma edição do programa Câmara em Foco. Hoje vamos estar conversando com o primeiro secretário da Câmara Municipal de Barroso, o vereador Leone Wagner do Nascimento. Vereador, boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui pela TV Câmara, aqui no programa Câmara em Foco. Boa noite. Boa noite, Geraldo, boa noite a todos os barrosenses que nos acompanham, que vão nos acompanhar pela TV Câmara. O prazer todo nosso de estar aqui, mais uma vez participando aqui e passando algumas informações importantes para a nossa população. Na última reunião, o vereador, você entrou com um projeto de lei, número 8, da data do dia 26 de agosto do ano de 2019, que institui o Dia Municipal do Rio das Mortes. Aonde surgiu essa ideia, como é que foi para entrar com esse projeto de lei para instituir aí o Dia Municipal do Rio das Mortes? Essa ideia partiu de uma conversa que eu tive com alguns amigos meus, onde saiu o assunto da questão ambiental e da preocupação que nós estávamos tendo com relação às questões ambientais do nosso município. Nos últimos dias tem se falado muito com relação a problemas no ar, a questões sobre o processamento, a questões sobre queimadas, e com essa conversa que teve com relação a esses problemas que estão tendo, surgiu também na conversa a nossa preocupação com o rio. Então, pensou-se em criar algo para chamar a atenção da população sobre a importância do rio e a situação que nós estamos tendo com o nosso Rio das Mortes. Eu sou vizinho do rio já há quase 40 anos, porque eu moro próximo às margens do Rio das Mortes. E nessas quase 4 décadas, eu tenho visto o quanto o nosso rio vem sofrendo com relação à poluição, com relação à diminuição do volume de água, com relação às suas margens, o assoreamento das suas margens, a retirada da mata ciliar do rio, e isso vem sangrando o nosso rio, uma situação muito preocupante. E o rio ele é essencial para a vida da sociedade. Tá? O rio é fundamental para que a cidade se estabeleça e cresça. Então a ideia de criar esse Dia do Rio das Mortes é chamar a atenção de toda a população, de todos os poderes e toda a população, no sentido de quê? De pensar em ações para preservar e recuperar o nosso rio, principalmente as nascentes, os seus afluentes, que a gente tem visto algumas nascentes que tinham um bom volume de água e que hoje estão secas. Então é nesse sentido. Agora, com relação às informações que às vezes as pessoas conversam com a gente, há empresas, região, que jogam seu esgoto, que jogam às vezes os produtos no Rio das Mortes, e o que fazer, o vereador? O problema do descarte do esgoto das cidades no Rio das Mortes é gravíssimo. Eu vou dar um exemplo com relação à Barbacena. Barbacena, ela capta água para abastecer, eu acho que mais de 80% da população de Barbacena, ela capta do Rio das Mortes essa água, e ela devolve isso tudo depois em esgoto, sem nenhum tipo de tratamento. E isso acontece também com Barroso, com relação... O Barroso não capta a água do Rio das Mortes, mas também nós temos uma proporção hoje muito pequena de esgoto tratado. E isso vai para os municípios também para baixo, São João del Rei, Tiradentes e demais municípios. Precisa criar ações que seja assim, unindo o setor público, o setor privado, união dos municípios, para quê? Para tentar criar políticas, cobrar do Estado e cobrar da União recursos para poder investir em saneamento, principalmente na parte do tratamento do esgoto. Eu acho que isso é muito, muito importante, já é um passo que tem que ser tomado para poder começar a salvar o nosso rio. Outro problema que eu vejo é que existem empresas que a gente não tem conhecimento assim preciso, mas sabe que descarta produtos químicos no rio. Então precisa que criar ações também para ter uma fiscalização, para que seja realmente vistoriado, para que isso não aconteça. A gente tem aqui todo ano a questão da mortandade dos peixes. E isso precisa ser estudado, precisa ser verificado o que está matando esses peixes, de onde está vindo essa contaminação, para poder isso não voltar a acontecer. Então eu acho que com essa ideia de criar o Dia do Rio das Mortes vai chamar a atenção que nós temos um problema para se resolver. A construção de ETS hoje, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, hoje o governo federal, União, antes tinha verba para isso. Informações que nós tivemos, parece que o governo hoje não dá mais essa verba. Se quiser construir uma ETS, tem que ser pelas prefeituras. Você confirma essa informação ou o governo ainda tem uma verba destinada para construções de ETS? Geraldo, antigamente o governo abria
algumas inscrições para pleitear recursos para construção de ET, questão de saneamento, de rede de esgoto. Mas eram recursos que o município tinha que fazer um projeto muito complexo, parece assim, a forma eles liberavam com o intuito de não querer dar. Era muito difícil os municípios conseguirem, porque demandava de um projeto muito complexo e às vezes os municípios não tinham estrutura para conseguir elaborar esse projeto. E dava um prazo muito curto para os municípios. Então, acabava que os municípios pequenos, por mais que eles tentassem, eles não conseguiam. Então fala tanto em meio ambiente, mas o recurso não vem. Cria-se... Cria-se o mecanismo todo, mas na hora do recurso vem aquela burocracia. Existe uma dificuldade muito grande para os municípios de pequeno porte conseguir esse recurso. Precisa, sim, do governo federal e do governo estadual. Eu acho que tinha que juntar os dois poderes, estadual e federal, e criar uma política mais clara e mais fácil para os municípios. Porque os municípios hoje não têm condição de construir uma ET por conta própria. Depende de um grande valor, não é uma obra barata. Tá? A logística para captar esse esgoto ela fica muito cara. Mas se nós queremos ter um planeta melhor, uma condição melhor, principalmente na questão do tratamento do esgoto, precisa realmente que o governo federal destine um recurso para que isso aconteça. Vou falar alguma coisa, não quero dizer que isso é a pergunta que eu vou fazer agora, não quero dizer que a Copasa hoje é responsável pela água, não quero dizer que a Copasa vai acampar também o esgoto da cidade de Barroso, longe disso, não é isso, senão vai levantar uma opinião pública, né, com a cidade. Mas hoje o caminho seria hoje, para ter mais facilidade hoje, a Copasa, se ela acampasse a rede de esgoto, seria mais fácil ter as construções de ETs ou seria complicado da mesma forma? A gente sabe que em alguns municípios a Copasa atua tanto no fornecimento de água quanto na questão do esgoto. A Copasa seria uma solução, mas precisa se verificar também a questão do custo disso para a população. Tá? A gente sabe das dificuldades que a população tem hoje com essa crise que o país está passando, então tem que se pensar muito em conceder isso para uma empresa tipo a Copasa, porque a gente sabe que isso vai gerar mais um gasto para as famílias. Então precisa ser muito bem pensado. Eu acredito que se tiver uma união de município, estado e governo federal, querendo realmente criar políticas que funcionem e destinar recursos para essa finalidade, consegue-se fazer o tratamento de esgoto sem precisar cobrar isso diretamente da população. Tá? Eu acho que seria aplicar de forma mais prática e mais precisa os impostos que nós pagamos numa questão muito importante, que é a questão ambiental, principalmente a questão do tratamento do esgoto das cidades. E a população também deve ajudar, que a gente vê nas beiras dos rios muitas sacolas plásticas, muito lixo, quer dizer, a própria população às vezes passa na beira do rio, ela tira aquele lixo, às vezes ela não tem paciência de esperar o caminhão passar, a gente vê várias sacolas cheias jogadas nas margens dos rios, a gente vê muito isso andando pela cidade, né, Leone? Infelizmente, sim. A gente sabe que já melhorou muito a consciência da população, mas ainda existe uma pequena camada da população que não entende que o meio ambiente pertence a ela. Se cada um não fizer um pouquinho, a gente não vai conseguir o resultado que precisa. Eu passo, às vezes, pela região da antiga linha ali, indo no sentido Quintanilha, e eu já cheguei a encontrar aparelho de televisão jogado na margem do rio. Muito sofá também, a gente acha também. Muita sacola. Então precisa realmente que a população entenda que ela é peça fundamental para que as coisas comecem a mudar. Tá? Pôr o seu lixo na hora certa. A questão, uma coisa que é um contaminante muito forte para a questão do rio, é o descarte de óleos pela rede de esgoto. Você pode talvez deixar isso separado e depois destinar isso para algum outro lugar. Eu acho que o município poderia criar, em parceria com algumas entidades privadas, mecanismo para poder coletar esses materiais que a gente sabe que são contaminantes muito fortes para o rio. Para quê? Para aliviar essa descarga pesada que é jogada no rio. Mas se a população não participar, não entender que ela é fundamental e que o rio e que o meio ambiente pertence a ela, se ela não cuidar, a coisa não anda, não vai ter nenhuma ação que o poder público venha fazer que vai dar resultado, se a população não abraçar a causa. Bem, finalizando aqui, esse projeto de lei de número 8, né, da data do dia 26 de agosto. Agora está tramitando, agora para se tornar lei aqui, para instituir realmente agora o Dia Municipal do Rio das Mortes. Como é que é o procedimento agora, para o pessoal que está nos vendo entender melhor, vereador? Ele foi dado entrada, agora
aguardar os pareceres das comissões e o parecer jurídico. Aí o presidente vai colocá-lo em pauta, né, na hora que tiver esses pareceres em mãos, e aí ele vem para discussão em plenário. Vou reforçar mais uma vez, a importância não é simplesmente a criação de um dia do Rio das Mortes. Inclusive, eu proponho aqui que a data seja o dia 6 de junho de cada ano, um dia posterior ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Porque, geralmente, o município já realiza alguma ação na Semana do Meio Ambiente. Então, ela vai poder incorporar, junto a essa ação, uma visão para o Rio das Mortes. E ela vai poder desenvolver atividades mostrando a importância de preservar as nascentes, de recuperar essas nascentes, a importância de se manter a mata ciliar. Então, o projeto ele cria a possibilidade de ter uma parceria entre poder público e setor privado e a comunidade para poder trabalhar junto com o meio rural, recuperação de nascente, divulgação da importância da preservação nas escolas, a questão de união dos municípios para a preservação do rio e em busca de recursos para tratar o esgoto doméstico e a fiscalização das empresas que, infelizmente, até hoje ainda descartam produto químico no rio. Bem, hoje aqui pela TV Câmara, no programa Câmara em Foco, conversamos com o primeiro secretário aqui da Câmara Municipal, o vereador Leone Wagner do Nascimento. Vereador, gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco e gostaria que você ficasse à vontade para acrescentar e para as suas considerações finais. Geraldo, eu que agradeço, tá? Pelo espaço. Queria aproveitar aqui, agradecer também ao meu amigo Mariuzan, que ele foi um dos maiores incentivadores para que esse projeto entrasse em pauta. Tá? Ele é um amante da questão ambiental, um defensor do meio ambiente. Ele é apaixonado por essa questão também da preservação do Rio das Mortes, e ele foi um dos que me auxiliou muito para elaborar esse projeto. Então, um abraço a ele, agradecimento a ele e a todos que participaram e se preocupam com essa questão da preservação do nosso Rio das Mortes. Bem, assim nós vamos finalizando aqui pela TV Câmara, o Câmara em Foco. A todos, nosso grande abraço, obrigado pela audiência e até o próximo programa, se Deus quiser, ele há de querer. Um grande abraço.